Já. Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo, que não nos assistiram. Meu nome é Guilherme, né? Hoje coordenador do programa Mesa de Debates e que cuida basicamente de 60%, né, do canal. Estamos aqui de novo, né, na primeira live do ano, né, que não é propriamente uma live, uma gravação do ano, né, primeira entrevista de 2021, né, depois de um 2020 bastante difícil, bastante complicado, né, mas acho que é importante prosseguir, né, continuar na luta, né, e conforme, né, alguns já sabem, o canal está entrando no começo de uma campanha pela vacinação em massa imediata, né? É um debate bastante importante, principalmente na realidade, né, nacional, né? E frente a isso nós iremos fazer vários debates que de uma certa maneira ou outra estão relacionados ao tema, né? E para começar, né, resolvi, né, fazer um debate mais jurídico sobre a questão não só da vacina, mas a questão da pandemia, né? Que o tema seria o que o governo federal tem cometido de o que a gente chama de crime, né? Durante esse período, né? E para conversar com esse tema, né, eu convidei a Priscila Neves Tardelli, né, para poder, né, dividir um pouquinho o conhecimento, né, fazer esse debate que também é importante, que também ajuda também na nossa luta, né? Priscila, antes de começar, por favor, se apresente. Boa tarde, sou a Priscila Naves Tardelli e só fazendo uma pequena correção do meu nome. Sou advogada, atualmente sócia da bancada Naves e Almeida, Sociedade de Advogados. Sou advogada criminalista, sou especialista em Direito Processo Penal pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sou mestranda em Direito Político e Econômico, também pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É um prazer estar aqui hoje podendo contribuir um pouquinho com essa discussão, um pouco com a nossa reflexão sobre a pandemia que a gente está vivendo. Exatamente. Então, eu acho que a gente já pode começar, né, as perguntas. Priscila, a Constituição Federal, né, pelo menos ao meu entender, ela coloca o papel do Estado como garantidor, né, dos direitos sociais, aqueles que garante os direitos sociais elementares na nossa sociedade. A primeira pergunta que eu faço, né, na sua avaliação, o governo federal vem cumprindo, né, essas garantias dentro da pandemia? Se não vem garantindo, né, isso pode ser considerado como um crime? É bem importante a gente pensar um pouquinho, quando a gente fala do governo federal, a gente fala de uma série de agentes envolvidos, né? Não só no âmbito da presidência da República, mas quando a gente também pensa em todos os ministérios, todos os secretários, todos os ministros, né? É muito complicado a gente ficar aqui avaliando o ato de cada um deles, né? Quando a gente fala de crime, a gente está avaliando os fatos, os atos de que cada agente praticou, né? A federação em si, né? Não o órgão público em si não vai praticar um crime. Quem pratica os crimes são os agentes, o presidente da República, cada ministro, cada secretário, o advogado-geral da União, os prefeitos, os governadores e assim por diante. O que a gente consegue avaliar um pouco melhor, né? Que desde o início aí da pandemia, lá no início do ano passado, principalmente na pasta da saúde, a gente vem observando uma discrepância muito grande
de opiniões e de ações, né? Então, enquanto o presidente assumia uma postura dizendo que minimizando a situação da pandemia, apontando que era apenas uma gripezinha, como ele disse, né? Como ele dizia. E a gente tem o ministro da Saúde o primeiro ministro da Saúde lá no início do ano passado já tinha uma postura um pouco diferente, assumindo a pandemia, tentando trazer um pouco mais de cuidados para o nosso país, né? Esse ministro foi demitido, outro foi nomeado, também tentando conciliar um pouco mais aí com a posição da presidência, mas depois também acabou vislumbrando toda a dificuldade que a pandemia estava passando, quanto que o país estava sofrendo com essa negação. Também foi um ministro que não durou muito tempo, né, no governo. A gente teve aí um novo ministro que estava um pouco mais alinhado com as questões da presidência. O que a gente, assim, né, o que a gente pode observar da postura do nosso presidente desde o início da pandemia, ele sempre vem negando, sempre vem se posicionando de uma forma contrária ao que o Estado em si tem colocado como política pública, né? A gente pensar nos decretos de pandemia que foram estabelecidos com todos os cuidados, por exemplo, a utilização de máscaras, a questão do isolamento social, da higienização, de todos os protocolos que agora os espaços públicos, né, restaurantes, hotéis, praças, enfim, tem que seguir em razão da pandemia. A gente vê ele tomando uma postura um pouco diferente disso, né? Não só não cumprindo, como também incentivando as outras pessoas a não cumprirem, né? Isso é muito complicado, né? Certas atitudes que a gente tem visto do presidente, a gente poderia, sim, enquadrar no crime contra medidas sanitárias, né? Inclusive, foram já feitas, até onde eu sei, foram 4 notícias crimes, né, de algumas entidades que enviaram para o Procurador-Geral da República, né, pedindo responsabilização, investigação do nosso presidente em razão das suas posturas na pandemia e por enquanto foram arquivadas, né? Até onde eu sei, eles estão em graus de recurso. E a gente vê aí algumas notícias também de outras entidades que ingressaram nos órgãos internacionais, pedindo responsabilização do Estado brasileiro. São questões muito preocupantes, né? E a gente está aí aguardando algum resultado em relação a isso. Certo. É obrigação do Estado garantir a vacinação na sua população? Com certeza. Em relação à situação que a gente está vivendo, considerado como pandemia, o dever do Estado, sim, é garantir a vida de todos, né? Garantir a vida da sua população. E a vacina, numa situação dessas, nada mais é do que um garantidor da vida da população. Sim. Então, se, por exemplo, o Bolsonaro, né, não garantir, né, essa vacina, ele vai estar cometendo novamente um crime? Como eu disse, né, quem comete crime não são as instituições, né? A gente tem que avaliar os fatos em si, né? Qual foi o ato de cada agente. Por mais que o Bolsonaro seja presidente da República, né, é complicado a gente avaliar que ele seja o responsável por todo o Estado, ele é um representante, né? O Estado não garantir a vacina é algo, sim, muito complicado. Agora, para a gente falar que o presidente estaria cometendo um crime ao negar a vacina, a gente teria que linkar uma ordem direta dele, toda a questão de impedimentos, de que ordens fossem cumpridas, né? E aí ensejaria em crime de responsabilidade. Sim, exato.
Desde o começo da pandemia, a gente tem acompanhando, né, o Bolsonaro a praticar inúmeras aglomerações, né? A gente viu essa última, né, na praia, que uns falam que foi aglomeração, outros falam que foi forjado, né? Mas assim, teorias à parte, né? A gente vê desde o começo o presidente fazendo essas aglomerações. Sabendo que não se pode aglomerar no período da pandemia, seria mais digamos assim, um crime na lista do presidente? Sim, aí a gente poderia considerar uma atitude que ensejaria crime, né? No caso, seria o crime de infração de medida sanitária preventiva, né? Que foi o que eu falei anteriormente. A grande questão é que a competência é do Procurador-Geral da República, né? De abrir as investigações e de fato processá-lo. Assim como os crimes de responsabilidade, eles também têm um quê político, né? Então, que é o que ensejaria no processo de impedimento, né? No processo de impeachment que a gente fala. Mas isso, ele tem uma competência política que daí incumbe ao Congresso Nacional, né? Até onde eu sei, quando a gente faz umas pesquisas também aqui, a gente encontra aí que o Rodrigo Maia está com algumas na sua gaveta, né? Alguns pedidos já de impedimento na sua gaveta, mas por enquanto sem notícias de processar isso. Sim, e isso daria impeachment, por exemplo? Os crimes de responsabilidade poderiam ensejar no impeachment, né? Deixa eu só abrir aqui para a lista aqui dos crimes para conseguir falar com um pouquinho mais de propriedade, só um momentinho. Mas os crimes de responsabilidade, de ir contra as decisões do Congresso Nacional, impedir que as decisões do STF, por exemplo, fossem cumpridas, sim, sejariam crimes de responsabilidade. Além do que a postura dele enquanto presidente de faltar com decoro, faltar com a dignidade, né, tudo isso acarretaria, sim, uma questão de responsabilidade que ele não está tendo, né? Como eu disse, a grande dificuldade é que os crimes de responsabilidade não têm só um caráter jurídico, ele também tem um caráter político, né? Então, quem é responsável por essa investigação, por esse julgamento é o Congresso Nacional. Você está vendo, né, a lista de crimes? Eu consegui abrir aqui, mas são bastante crimes. Eu não sei se você... Eu acho que vai ficar um pouco cansativo se eu for ler todos, né? Mas que eu consigo falar assim com mais tranquilidade é que a gente consegue encaixar em alguns, assim. Tudo bem, pode falar, à vontade. Então, por exemplo, isso, né? Agir de modo incompatível com a honra, com a dignidade do cargo, faltar com decoro. Por exemplo, né, nessas lives que ele faz, de incentivar a população a não... a quebrar a pandemia, ensejar de fato o cometimento de um crime, né? Salvo engano, quando ele foi diagnosticado com Covid também, ele saiu para cumprimentar transeuntes, né? Sem utilização de máscaras. Então, tudo isso a gente conseguiria, assim, infringir num crime de responsabilidade, enquadrar num crime de responsabilidade. Sim, e na sua opinião, por exemplo, qual o papel que a mobilização popular cumpriria nesse ponto que você falou? Porque a gente tem uma questão política, né, que tanto o procurador e tanto o Congresso parece que não está muito interessado, né, que o Bolsonaro seja julgado para qualquer coisa. O que a gente observa é a sociedade civil lutando como pode, né, nas frentes em que consegue.
como, por exemplo, as denúncias no Tribunal Penal Internacional, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que foram órgãos da sociedade civil que ingressaram com um pedido de procedimentos, né, e isso ensejaria aí na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ensejaria em responsabilização do Estado brasileiro, né, no Tribunal Penal Internacional, ensejaria diretamente para o presidente. O cometimento de crimes contra a humanidade, né, essa alegação. Mas, enquanto sociedade, né, a mobilização é muito importante para que a gente possa pressionar o Legislativo Federal para que, de fato, processe esses pedidos. Né? Pedidos foram feitos. Salvo engano, são 48 pedidos já de impeachment. Né? Não lembro o número exato, mas, salvo engano, são 48 pedidos de impeachment. E que até hoje não foram julgados, né? Não foram votados, não foi iniciado o procedimento. Fora as notícias que também a sociedade civil já impetrou aí as notícias crimes para o Procurador-Geral da República em relação a crimes... Em relação aos crimes comuns aí no caso, né? Não seriam crimes de responsabilidade, mas o crime de infração de medida sanitária preventiva, por exemplo, que também foram arquivados. Então, é muito importante esse momento de pressão do legislativo, dos deputados, dos senadores que foram eleitos, para que pressionem também a presidência para que dê seguimento a esses processos. Sim. Existe uma teoria, né, falando, é uma teoria muito utilizada pelo próprio Bolsonaro e pelos próprios bolsonaristas, que falam que o STF deu a competência de combater a pandemia para os prefeitos e para os governadores. Eu queria que você comentasse sobre isso, né? É uma fake news? É ou não é? O que está escrito na Constituição? Eu não li essa decisão, né? Não sei exatamente do que ela se refere, se seria em relação à medida provisória 966, né? Essa medida não está mais em vigor a propósito, porque o Congresso também não votou, né? Para que se transformasse em lei. Mas quando a gente fala de federação, a gente não fala só do âmbito do governo federal, a gente também fala do governo estadual, a gente também fala da administração municipal. Então, cada um, dentro da sua competência, estaria responsável, sim, pelo auxílio, pelas ações e pelas políticas em relação à pandemia. Como a gente vê, por exemplo, o governador de São Paulo tomando a frente aí no que lhe compete em relação à vacinação, né, da população. No início da pandemia, a gente via um pouco mais de autonomia, principalmente dos governadores, né? E dos prefeitos em relação ao combate, né, dos decretos municipais, colocando a utilização de máscaras como obrigatória nos espaços públicos, a higienização, a questão dos horários de funcionamento, de estabelecimentos comerciais, a limitação de pessoas dentro dos estabelecimentos. Então, no que compete a cada âmbito, a gente vê, sim, a atuação, né? Elas não são completamente vinculadas não, diria, não são engessadas, né, em relação ao governo federal. Mas a atuação do governo federal pode complicar bastante a atuação dos outros entes da República, né, dos outros entes da federação. Sim. Então, na sua avaliação também, né, acho que está relacionado com o assunto, o Dória, né, pode aplicar um processo de vacinação por parte do Estado, né, que tem toda essa discussão lá da Coronavac, das vacinas, ou a lei, ou a Constituição não permite isso?
Ele já está, o plano de imunização de São Paulo, aliás, foi lançado já, né? A grande questão era a autorização da Anvisa, mas que pode ser concedida a autorização de emergência, né? Mas como um estado de pandemia, de calamidade, né, o governador ele agiu corretamente, ele pensou no bem-estar da população do estado que lhe compete. Né? Não tem como o governador de São Paulo também ser responsável pela vacinação do estado de Minas Gerais, por exemplo, né, de outros estados. Mas no que lhe compete, ele tem feito o procedimento corretamente. Tanto que a gente já tem aí para iniciar o plano de imunização de São Paulo. Então, isso mesmo se, por exemplo, a Anvisa não ter a autorização para a Coronavac? Já é uma questão um pouco mais delicada, né? Que eu confesso que eu não tenho essa informação sobre em que pé que está esse trâmite, né? Mas pode ser feito o pedido de emergência para apreciação de emergência, né? Pode se ingressar no judiciário pedindo a intervenção. Salvo engano, foi isso que o Dória fez, né? Ele ingressou no STF pedindo. Mas eu não tô com a notícia aberta aqui agora para poder confirmar isso, né? Mas o plano já está aí, né? A vacinação no estado de São Paulo já é uma realidade hoje. Sim. Você falou da questão, né, dos órgãos, né, que estão julgando o Bolsonaro como de crimes contra a humanidade, né? Explica explica esse processo para quem estiver assistindo a gente. De crimes contra a humanidade? Desculpa, cortou um pouquinho aqui. O Bolsonaro está sendo julgado, né? Acho que é o segundo julgamento que o Bolsonaro processo, né? Que o Bolsonaro recebeu, né? De crimes, né? Contra a humanidade, né? Como que funciona esse trâmite, né? Esse julgamento e o que vai acontecer com o Bolsonaro? Quais são as consequências, né? Para ele, caso for julgado responsável. No caso, foi recebida uma denúncia, né? Foi feita uma denúncia no Tribunal Penal Internacional pela sociedade civil, né? Foram coletivos que fizeram essa denúncia. Essa denúncia vai ser recebida no tribunal. Ela é regida pelo Estatuto de Roma, que a gente fala que é o que instituiu o Tribunal Penal Internacional, né? Ele foi criado logo após aí a Segunda Guerra para julgar os crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial, que foi verificado vários crimes contra a humanidade, né? E então essa denúncia ela vai ser recebida pelo tribunal. O tribunal vai avaliar se tem condição de ser processado, vai fazer toda a parte de investigação. Eu não tive acesso à denúncia na íntegra, né? Eu só consegui ter acesso secundário, né? As informações sobre a denúncia. Mas a denúncia está sendo feita com base de que as atitudes do presidente na pandemia vem causando desinformação para a população, que coloca a população em risco, principalmente a população periférica, em que sua maioria é preta e parda. Então, sejaria a questão do massacre, né? O crime contra a humanidade aí seria o genocídio dessa população. Então, o tribunal vai avaliar se de fato cabe essa denúncia, né, nesse tipo de crime. E se entender que sim, que é possível, né, ele vai ser julgado, vai ser condenado, né, ele não o Estado brasileiro, né, essa diferença do Tribunal Penal Internacional para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? O Tribunal Penal Internacional é a pessoa do presidente que seria julgada e, se o caso, condenada, né? Cumpriria a pena aqui no Brasil.
E mas em relação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso, é o Estado brasileiro que vai ser investigado, né? A denúncia foi feita pelo Estado brasileiro. Lógico que hoje representado pelo presidente, né, Jair Bolsonaro. Mas é pelo Estado brasileiro, que pode ser aí, se for processado de fato, né, pode ser condenado a ter que tomar providências mais efetivas para a questão da prevenção e combate à pandemia do coronavírus. Sim. Então, por exemplo, caso o Bolsonaro for condenado, isso traria alguma alteração na política nacional, por exemplo, ou caso o general Mourão vai ter que assumir, isso valeria como um processo de impeachment ou não? Ele não valeria exatamente como um processo de impeachment, né? Mas seria algo a se tomar para que se abrisse um processo de impeachment. A grande questão é que é um procedimento que é bem moroso, não é rápido, né? Não é tão célere como aí a gente já está em vias de uma próxima eleição presidencial. Eu não acredito que se ele for processado e condenado, a condenação chegue a tempo. É algo que provavelmente, se ocorrer, ocorrerá já após o seu mandato. Sim. Em relação, por exemplo, à questão dos outros processos, você acredita que vai ter essa demora, né? Ou você acredita na agilidade do processo? Nos processos aqui no Brasil, já... É. O grande problema é que aqui a gente ainda não tem nenhum processo, né? Os processos criminais, né, de crimes contra a saúde pública foram arquivados pelo procurador-geral. Ou seja, né, eles não foram investigados sequer. Foi só feita uma denúncia, foi feita a noticiação do crime, mas cabe ao procurador abrir investigação e, consequentemente, processo ou não, né? A última informação que tive também é que está em grau de recurso no Ministério Público para que o procurador abra esse processo, né? E quanto aos pedidos de impeachment, é a mesma situação, né? Ainda não foram abertos os processos. Os pedidos foram feitos, né? Mas agora a gente precisa de mais agilidade para que se concretize, né? Sim. E, por exemplo, gente, se o caso, por exemplo, for comprovado, né, digamos assim, do ponto de vista jurídico, esses crimes do Bolsonaro e o procurador não ter levado isso adiante, né, não só o procurador, mas também o presidente da Câmara, isso acarreta um crime de omissão por parte desses dois setores? Bom, do ponto de vista do procedimento de impeachment, né, aqui eu vou fazer uma ressalva porque eu não sou constitucionalista, tá? Acho que essas perguntas talvez ficariam melhor para um constitucionalista responder. Mas, assim, nos crimes de responsabilidade, que ensejariam processos de impeachment, ele são crimes que têm um caráter político, né? Então, a decisão fica aí a cargo do presidente da Câmara, né? É um pouco complicado a gente falar de responsabilização nesse sentido, né? Já em relação ao Procurador-Geral da República, ele responde aí para o Ministério Público, né? Ou seja, outros profissionais aí vão, né, do órgão do Ministério Público vão analisar se de fato tem princípio para seguir em frente ou não. Então ele já está passando pelo crivo e pela avaliação, né, sobre prosseguir com o processo ou não. Sim. Outro debate que se faz muito, né, é a questão da Anvisa, né?
Uns falam que a Anvisa é um órgão, digamos assim, não sei se é o termo correto, né, um órgão independente, outros não falam, né, que tem uma possível interferência, né, uma possível pressão da Anvisa pelo governo federal. Né, pelo governo federal, leia-se Bolsonaro, né, depois da explicação que você deu. Isso pode ser se caso comprovado, isso pode ser considerado um crime, uma interferência do governo por parte do governo, um órgão. Bom, todas as agências reguladoras elas funcionam com o princípio da independência, né? Caso haja aí uma confirmação de interferência do presidente diretamente no funcionamento de uma agência reguladora, o impedimento de que ela atue como deve ser, o impedimento de algum decreto feito pelo Congresso Nacional, pode ensejar em crime de responsabilidade, sim. Sim. E então, a gente falou um pouco, né? Na sua opinião, né? Você acha, agora saindo um pouco do campo jurídico e indo para o campo mais político da coisa, né? Você acredita que você acha que o Congresso tem interesse, né, de dar uma sanção ao Bolsonaro, né? E na sua opinião, quais barreiras que isso aconteça? Quando a gente observa um pouquinho a história dos procedimentos de outros pedidos de impeachment, né? Por exemplo, o mais recente que a gente tem da presidenta Dilma, a gente vê a celeridade em que ele foi realizado, né? E posteriormente ainda ela foi inocentada aí dos crimes de responsabilidade que causaram o seu impedimento, né? Acho que a gente precisa fazer uma análise política, né, da situação que a gente está hoje, né? Qual de fato a intenção de se manter um governo que não é de hoje que vem descumprindo tanto a Constituição, né? Não é de hoje que se observa aí possíveis crimes de responsabilidade do atual presidente, né? Isso já é algo que a gente viu desde o dia 1º de janeiro, quando ele tomou posse. Então, né, não é novidade, até hoje não houve nenhuma sanção nesse sentido, né? Não houve nenhuma movimentação para que se pensasse sequer em impeachment, né? Então, qual é o interesse de fato da sociedade, enfim, dos nossos políticos aí, por assim dizer, né? Em manter uma pessoa dessas no poder. E quais as consequências também do seu impedimento, né? O vice que assumiria hoje seria o general Mourão, né? Então, seria de fato melhor do que o atual presidente, né? Será que traria alguma implicação? E a gente não pode negar também os acordos que foram feitos aí com o Centrão aí pela base política do atual presidente para que ele tivesse o mínimo de governabilidade hoje, né? Então, acho que a gente tem que fazer uma análise um pouco mais complexa, talvez, né? De como está a situação hoje e qual o interesse de se manter. Sim. Então, então pode ser considerado correto, né, que o Bolsonaro, né, digamos assim, comprou o Centrão para poder fugir de um processo de impeachment? Isso eu não posso afirmar, né? Mas a gente sabe, assim, o que a gente pode observar alguns acordos políticos foram feitos com o centro, né? Caso contrário, não teria governabilidade. Né? Se a oposição fosse tão acirrada assim, porque tem 48 pedidos de impeachment na gaveta do Rodrigo Maia e ainda não foi dado prosseguimento a nenhum. Né? Então, a parte aí, a coxia aí do cenário político é um pouco complicado de analisar, né? De afirmar com certeza.
mas algo acontece. Então, por exemplo, se a gente vê um cenário onde a gente sabe que está num processo de eleição para a presidência da Câmara, né? Se, por exemplo, caso a ala apoiada pelo Bolsonaro ganhar esse processo de impeachment, vai ficar ainda mais complicado do que já estava. Eu acho que se for a base que é apoiadora dele, a chance desses processos saírem da gaveta são ainda maiores, né? Aliás, de não saírem da gaveta são ainda maiores, né? Sim. Então, tanto temos que ter uma reação da oposição bem forte, né? Sim. E você acha que a oposição está muito descolada com, digamos assim, a chamada sociedade civil, assim, movimentos sociais, movimento de trabalhadores, movimentos populares, de modo geral? Eu acho que a oposição estava, eu sentia ao menos, né? Aqui, uma opinião mesmo, né? Não, sem fazer uma análise profissional do assunto, né? Bom, mas enfim, eu vejo que a oposição estava um pouco mais acovardada antes da pandemia. Eu acho que a pandemia serviu um pouco para encorajar, eu acho que a oposição, para se movimentar mais, né? Tanto que antes a gente via muitas notas de repúdio, né? Sempre acontecia alguma coisa, a gente vinha nota de repúdio, mas e as ações concretas, né? É importante fazer nota de repúdio, é importante trazer para a população essa informação do que está acontecendo. Mas de efetivo, de concreto, a gente via muito pouco. Acho que a pandemia trouxe conseguiu encorajar um pouco mais a oposição, mas acho que ainda não é a oposição que talvez a gente esperasse para um governo como esse. Sim. Agora entrando, né, na questão do STF, né? Primeiramente, na sua opinião, qual o papel que o STF vem cumprindo nessa pandemia? Bem, no geral, né, o STF tem feito os pedidos, a meu ver, assim, né, enquanto advogada, principalmente advogada criminalista, né, a gente vem vendo que o STF vem cumprindo, sim, de fato, mais do que outros tribunais, né? A questão do respeito à vida em relação à pandemia, né? Vem cumprindo as determinações do CNJ, principalmente em relação à população carcerária. Bem, vem fazendo o seu papel na medida do possível, né? A gente viu aí a atuação em relação à medida provisória 966, quando foi solicitado, né? Hoje a medida, de novo, não está mais em vigor, né? Mas trouxe os seus limites aí, visando o bem-estar da população na medida em que foi provocado, né? Sim. Eu acho que foi no final do ano passado, né? A gente viu uma denúncia bastante complicada em relação ao STF, deles quererem, digamos assim, furar a fila, né, da vacinação. Isso, digamos assim, tira o crédito, né, a credibilidade da instituição? Eu acho que a gente vive num momento complicado, em que todos estamos com medo, todos estamos sem entender muito sobre o futuro, né? E todo mundo, querendo ou não, por mais que se vise o bem-estar da população, né, é muito complicado você pensar no bem-estar do outro quando o seu não é garantido, né? Então, assim, a gente também viu alguns membros do Ministério Público aí também querendo passar na frente, na fila de vacinação. Eu acho que é uma questão delicada. Eu acho que mexe com, por mais que se pense aí no bem-estar coletivo, a gente também não pode passar. É complicado passar por cima da visão de cada um, né? Da visão egoísta de si mesmo.
Então, bom, mas pensando do ponto de vista da idade aí, a maioria dos membros do STF já são idosos, né? Se não todos. Então, teria prioridade aí na vacinação. E tem uma outra questão, né? Não é de hoje que o governo, que existe uma rixa entre o governo Bolsonaro e STF, e também uma rixa entre bolsonaristas e STF. A gente vê casos, né, do STF prendendo setores bolsonaristas, né? A gente, o mais conhecido ficou com da Sarah Winter, né? Qual é o interesse, né, por parte dos bolsonaristas e também por parte do governo esse ataque ao STF? O que a gente vê dos bolsonaristas é muito esse descrédito nas instituições, né? Como, nas instituições como um todo, né? Uma negligência e um descrédito das figuras de autoridade, né? Aliás, um viés antidemocrático, se a gente for parar para pensar, né? Eles têm uma ideologia bem autoritarista, né? O que não condiz com o Estado democrático. Então, por exemplo, a gente teve essa questão aí da Sarah Winter, aí, essa milícia armada aí que ela tentou convocar, né? Que se for vinculada ao presidente, sim, é mais um crime aí entrando na lista, né? Mas eu vejo a rixa com a STF nada mais do que além disso, né? Um desrespeito ao Estado democrático, um desrespeito às ordens democráticas, né? Eu não reconheço uma divisão de poderes, eu não reconheço a autonomia dos poderes, né, e das instituições. Eu reconheço um autoritarismo. Então, na cabeça deles, eu acho, né, a ideologia aí que eles pregam é um presidente na República com um quê absolutista, né, que pode fazer o que quiser, mandar o quanto quiser. O que não condiz com a sociedade em que a gente vive hoje nos preceitos democráticos. Sim, e é correto também afirmar que a Constituição Federal hoje limita o Bolsonaro de fazer, digamos assim, bobagem, para não falar um termo mais chulo? Bem, a nossa Constituição, ela prega pela separação dos poderes, né, e estabelece limites e formas de atuação para cada um deles, né, inclusive atentar aí contra a separação de poderes também seria crime, né? Então, sim, ele é a mesma forma como a Constituição ela estabelece uma série de direitos, uma série de situações, ela também limita a atuação aí dos agentes públicos, né? A limitação dos poderes. Sim. Agora, indo para a nossa última pergunta, né? No último bloco, digamos assim, né? O Bolsonaro demonstrou estar a serviço de interesses particulares nessa pandemia, na sua avaliação? Olha, Guilherme, eu acho um pouco difícil a gente fazer essa avaliação, né? Se ele teria interesses próprios ou não. O que acho que a gente pode avaliar, que eu acho que é o que fica bem claro, é que a postura dele não mostra preocupação com o coletivo. Não adianta a gente só falar em economia se a gente não pensar na população, se a gente não pensar no direito à vida, se a gente não pensar na saúde e na segurança da população, né? Então, bom, para falar de pandemia, né, sem entrar no mérito aí da questão das investigações sobre milícias, sobre os filhos, né, e assim das intervenções que foram feitas até então, que daí eu acho que cabe uma outra análise para a gente. Mas no que concerne a pandemia, eu acho um pouco
complicado a gente fazer uma análise de que ele teria interesse individual, né? Qual seria esse interesse individual? Simplesmente ele sair sem máscara, né? Não sei se seria o interesse, né? Por assim dizer. Sim. Você falou de um interessante, né? Desde o início da pandemia, a gente vê essa discussão entre economia e vida, né? Do ponto de vista da lei, do ponto de vista da Constituição, essa discussão seria equivocada, né? Porque até onde deu para entender da nossa conversa e até onde eu tenho conhecimento, a Constituição garante o direito à vida, né? Sim, com certeza. O principal direito que ela nos garante. Sim, então essa discussão, então esse debate, então que é feito seria equivocado, né? Porque o Estado, o governo Bolsonaro teria a obrigação de garantir o direito à vida. Sim, a economia ela é importante para a gestão estatal, né? Mas o direito fundamental que a gente tem aí mais importante é o direito à vida, né? Então, como que eu vou falar de reabrir os estabelecimentos comerciais para que possa girar aí a roda da economia, né? Como eles dizem, tendo 80 mil mortes, 100 mil mortes, né, por dia. Não tem como falar que é mais importante fazer a economia girar do que sem garantir a segurança das pessoas, né? Sem garantir a saúde da população. Sim. Priscila, estamos aqui encerrando mais uma entrevista, né, do Mesa de Debates, né? Como eu falei, a primeira entrevista do ano, né? Primeiramente, quero agradecer, né, essa conversa que a gente teve, né? Eu acho que é de extrema importância porque eu acho que a discussão jurídica, assim, ainda que seja um campo oposto ao campo das lutas, mas eu acho que ela ajuda, né, os processos de mobilizações que, na minha avaliação, precisa ter, né, para poder dar uma resposta a todo esse caos, né, que o mundo e principalmente o Brasil está vivendo, né? Então, acho que essa discussão é bastante importante, né? Quero agradecer a tua participação, né? E passo para as considerações finais. Agradeço o convite. Espero ter contribuído ainda que um pouquinho aí para a nossa reflexão, né? Ainda que algumas perguntas aí um pouquinho mais capciosas não fossem muito da minha área de atuação, mas espero ter podido contribuir um pouquinho mais. Fica a reflexão para a gente sempre pensar em mobilizações para cobrar os nossos representantes, para que de fato a gente pense na nossa vida em primeiro lugar, né? Na nossa e na de todas as pessoas próximas, que a gente possa de fato ter uma promoção da vida, ter uma garantia desse direito que é tão importante para todos nós. E aguardemos ansiosamente aí a vacinação de toda a população, que ela possa ser acessível para todos. Sim, exatamente. Então, mais uma vez, quero agradecer as pessoas que irão assistir esse vídeo ou que, independente do horário, estão assistindo, né? Peço para se inscrever no canal Mesa de Debates, né? Curtir o vídeo no YouTube, ativar o sininho para poder receber notificação, né? Também peço para curtir a página do Facebook, né? Mesa de Debates, compartilhar o vídeo, compartilhar com os amigos, com a família, né? Compartilhar na famosa lista do WhatsApp, né? Que a lista do WhatsApp não seja aquele lista de fake news, né? Que tenha também discussões importantes e relevantes, né? Também seguir a gente no Instagram, né? Agora, passando a programação, né, dessa semana, primeira semana do ano, né, propriamente dito,
né? Hoje nós tivemos um debate com a Priscila sobre essa parte jurídica, né? Amanhã nós vamos entrevistar João Vitor, né? Uma pessoa que trabalhou na parte da enfermaria durante boa parte da pandemia, para contar um pouco, né, a experiência de como do profissional de saúde, né, nesse período que nós estamos vivendo, né? Quinta-feira, né, nós vamos conversar com o Mancha, né, mas dessa vez um assunto que não vai estar relacionado em relação à pandemia, né, para falar um pouco da história do movimento operário de São José dos Campos. E sexta-feira nós vamos, né, conversar também um pouco sobre negacionismo, né, fazendo 2 blocos, né, que nesse ano com o objetivo de aprofundar um debate e também trazer mais informações de diferentes pessoas. Nós vamos fazer duplas programações, uma mesma entrevista com pessoas diferentes. Então, a gente vai entrevistar o professor César Augusto, né, da Unital, um filósofo, e o professor Cassiano Terra, da PUC São Paulo. Né? E sábado vamos discutir mais um pouco as questões jurídicas em torno do governo Bolsonaro e a pandemia. E para finalizar a programação com a Ana Lúcia, e para finalizar a programação de sábado, né, vamos conversar com o Româncio Venécio, né, professor da Universidade Federal de Sergipe, para falar como que o Bolsonaro vem atuando na parte cultural. Né? Essa é a primeira programação da semana, né? Mais uma vez, Priscila, quero agradecer o debate, né? Acho que foi bastante importante, bastante relevante. E está encerrado, né, mais uma entrevista do Mesa de Debates, a primeira do ano, né? Até a próxima e fiquem ligados, né, na programação dessa semana. Fui, até mais.